Está conosco o terapeuta transpessoal Lacordaire Abraham Fayad, que vai nos falar sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. E também vamos ver a mensagem com o título Jesus e os dias de hoje. Saulo de Tarso, judeu, foi criado de uma forma rígida no cumprimento de rigorosas normas. Dentro da extrema honestidade para com a sua fé, sentiu-se profundamente ofendido quando se deparou com a seita cristã que era contrária aos principais ensinos farisaicos. Começou a persegui-la, culminando com a morte de Estevão, grande pregador cristão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. 2 anos após a crucificação de Jesus, Saulo viajou para Damasco atrás de seguidores do cristianismo. Na entrada desta cidade, teve uma visão de Jesus, que em espírito lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tal foi a sua emoção que ficou cego imediatamente e, entrando na cidade, foi curado por Ananias, a quem perseguia. Converteu-se ao cristianismo, mudando seu nome para Paulo. A partir de então, se tornaria o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele enviado para disseminar o Evangelho para o povo não judeu. Paulo, depois de Jesus, é considerado a figura mais importante do cristianismo. Toda a sua história foi narrada pelo Espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier no livro Paulo e Estevão. É sobre Paulo que Lacordaire Abraham Fayad, psicoterapeuta transpessoal, vai nos falar hoje. Mas antes, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina, eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas, faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante seu périplo de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos na intimidade daquele povo se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos. Utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pela gente simples. Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-se com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma, que os conhecia em profundidade. Assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Nestes dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Serve-se do exemplo das aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável.
para falar da providência divina. Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram. Nestes dias, onde muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. Esta mensagem, que tem o título Jesus e os Dias de Hoje, está no CD Momento Espírita, número 21, que traz mensagens sobre Jesus e que é produzido pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Lacordaire Abraão Fayad, psicoterapeuta transpessoal, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Lacordaire, é uma satisfação muito grande receber você no programa. Hoje nós gostaríamos de conversar sobre Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um dos grandes personagens do cristianismo, porque ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. A alegria é toda nossa, Ivone. Falar do apóstolo Paulo é algo muito emocionante, porque sempre reencarnaram no seio da coletividade humana esses gênios tutelares com esta responsabilidade de colaborar com Jesus na elevação da humanidade. E o apóstolo Paulo é um desses vasos escolhido, como disse Estevão, a Abigail, que realmente ele foi tão ardoroso em defender Moisés, que quando Estevão diz, quando ele conhecer Jesus, o defenderá com o mesmo ardor. E vamos perceber que o apóstolo Paulo, com toda essa lucidez, que ele era portador e é portador, porque o Espírito conserva as suas virtudes, ele percebeu, desde o Sinédrio, como o doutor da lei, a carência e a necessidade daqueles que a sociedade como um todo, da mensagem da paz, da mensagem de Jesus. E ao perceber, e percebendo ainda mais, a necessidade da divulgação, da propagação, não a propagação pela propagação por si mesma, mas fazer com que a mensagem de Jesus chegasse à intimidade da alma da criatura humana. E ele, então, saiu daquele meio vicioso do intelectualismo e foi buscar os corações sedentos do amor de Jesus. Daí, então, nós vamos perceber Paulo embreando pelas regiões mais distantes e passando pelas dificuldades, pelas situações de desafios incomparáveis para poder levar a mensagem de Jesus. E ele buscou justamente aqueles onde, se não fosse o seu esforço e o seu empenho, com certeza a mensagem de Jesus chegaria com maior dificuldade. Podemos dizer,
como nos diz Emmanuel, que hoje o que nós temos de cristianismo devemos a essa lucidez amorosa dessa inteligência brilhante de Paulo, que soube se apagar sem deixar de brilhar, para que o Evangelho de Jesus pudesse chegar à intimidade das criaturas. Daí ele buscou o simples. Ele foi entender por que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, e deles serão realmente os céus. Porque os pobres de espírito de orgulho estão ricos em humildade. Então ele foi buscar os mais simples. Tanto é que quando ele adentra a Atenas e que ele vai falar aos doutores, aqueles que eram os detentores do saber, ele vai percebendo que quando ele foi falar sobre Jesus, foi saindo um a um e ele ficou só, com uma lavadeira. E ali ele entendeu a grande proposta de Jesus. Por que Jesus não buscou realmente as sinagogas? Por que Jesus colocou que não veio falar para os doutos? E ele entendeu então a mensagem de Jesus, porque é uma mensagem que toca a intimidade da alma, de dentro para fora. Por isso, Paulo é considerado o advogado dos gentios. É muito conhecida a sua conversão na passagem da estrada de Damasco. A que se deveu o êxito da sua conversão naquele momento, uma vez que promoveu uma transformação radical e instantânea na sua vida? É verdade. O espírito André Luiz coloca no livro Sinal Verde que a natureza não dá salto. O dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece de uma hora para outra. Nenhuma mudança ela é súbita, ela é instantânea, porque não existe milagre nem acaso. Acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. O espírito Honório, da editora Espiritizar, um livro que se intitula Dias Felizes, tem uma mensagem que se intitula Contratos Espirituais. Então ele diz que nós, antes de reencarnarmos, passamos por um atendimento minucioso com técnicos na área da psicologia, da psicopedagogia. E aqueles de nós que temos um compromisso mais acentuado na área do interrelacionamento social, seja na família, no trabalho, nós recebemos uma equipe multidisciplinar para nos ajudar nas ações exitosas da vida. Então ele diz que uma encarnação simples não é uma simples reencarnação. Então vamos perceber que quando o espírito, e quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores que quando o espírito está reencarnado, ele sofre as influências da matéria, e os espíritos afirmam que sim. Então quando nós mergulhamos no corpo, há um certo embotamento do nosso compromisso. E todos nós, ao reencarnar, nós temos um programa existencial. E neste programa tem um propósito existencial. O apóstolo Paulo, ele reencarna com este compromisso, como também Estevão, Abigail, desempenharam um papel importantíssimo também na transformação do psiquismo, das emoções, do comprometimento de Saulo. Porque foram espíritos que, com a sua conduta, interferiram, influenciaram de forma amorosa e positivamente. Tanto é que Emmanuel, em o livro Paulo e Estevão, ele descreve que, no caminho de Damasco, Saulo já estava num mergulho profundo dentro de si, como diz Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele já estava passando em revista de forma emocional, instintivamente, e até mesmo pela própria envolvimento dos bons espíritos, porque Jesus, por onde ele passava, estava na sua vida. Porque Estevão havia entregue, tendo diante de Saulo a oportunidade de salvar a vida física, e se entregou com toda a lucidez e toda a retórica que ele fez, desde os antigos profetas, para chegar até Jesus. E ele começava a perguntar de onde ele tirava toda aquela argumentação que Saulo, que nunca havia sido derrotado, encontrado alguém que conseguisse ter
uma construção psíquica, mental, com tanta lógica como Estevão teve. Então, nesse momento em que ele estava refletindo na sua vida, na relação com Gamaliel, é que surge Jesus. Então, nós vamos perceber que quando surge Jesus, e pela lei da atração, pela lei do amor, surge então o ser amor. Amor desperta amor. E naquele momento Jesus vai na intimidade, no âmago do Espírito imortal que estava ali na persona de Saulo. E quando ele pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então nós vamos perceber que Jesus não sabia por que Saulo estava o perseguindo. Então por que perguntou? Então nós vamos ver aí, Ivone, que naquele momento Jesus fez uma pergunta consciencial. Quando ele perguntou o porquê, ele tirou Saulo das reflexões superficiais e o convida a fazer um mergulho consciencialmente. E naquele momento ele se reconecta com seu propósito reencarnatório, com seu propósito existencial. E aí é onde ele cai de joelhos, como diz Emmanuel, e ele faz a célebre pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Então ali ele tomou a decisão. A decisão é aqui e agora. A construção da decisão é uma viagem. Então Saulo já havia, naquele momento, sendo trabalhado com ele mesmo, porque nós temos duas forças que regem o universo. A força endoevolutiva, que está presente em toda a criação do universo. É aquela mesma força que você vai encontrar nas mudanças no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. E a força autoevolutiva, que no ser humano ganha a força da vontade. Então, naquele momento, houve a junção da força endo com a força autoevolutiva. E Saulo, então, constrói a sua trajetória. Como diz Dr. Bezerra de Menezes, no fundo, Saulo estava com medo do Paulo que estava dentro dele, que ele viria a surgir. E aí ele fez esse descaminhos. Mas no encontro com Jesus, que é um encontro terapêutico, ele naquele momento ele sintoniza com a sua essência amorosa e com a sua proposta, o seu propósito existencial. Daí o porquê a conversão vem todo esse trabalho que depois ele vai trabalhando paulatinamente. Num dado momento, ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Mostrando a predominância da característica humana instintiva egóica com a característica, em detrimento da característica humana instintiva essencial. Depois ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, tudo nós podemos, com base nas leis e nas virtudes. E esse é o processo da construção da conversão. E qual foi o papel de Paulo no cristianismo? Ivone, foi de grande importância. Nós vamos perceber que Allan Kardec, quando o Espírito de Verdade diz que ele tinha a responsabilidade de trazer para a humanidade as bases de um edifício da nova era, e que ele, de uma certa forma, ao perguntar, e se eu falir, nós já temos outro. Então imaginemos Saulo e Paulo depois. Então ele atraiu em torno de si almas muito nobres, como Barnabé, Silas e tantos outros, Timóteo. Então o papel dele foi de grande importância. Assim como Jesus andava 2 a 2, para poder fazer um trabalho de desenvolvimento dos valores de líderes da liderança, Saulo também teve este cuidado. Seguindo a metodologia de Jesus, sempre viajava 2 a 2. Era ele e Barnabé, ele e Silas, ele e Timóteo, ele e Lucas. Então ele teve um papel fundamental que Emmanuel descreve muito bem no livro Paulo e Estevão. Ali é um roteiro para a liderança da casa espírita.
é um roteiro para o líder espírita e é um roteiro para aqueles de nós que temos um compromisso na nossa autotransformação e no ajudar a humanidade como um todo, da qual fazemos parte. Lacordaire, quais eram as características do trabalho de Paulo? Nós vamos encontrar, Ivone, quando Saulo é desdobrado em espírito, e o Espírito Honório tem uma mensagem também nesse mesmo, no livro Vozes Alertas, quando ele diz que todos nós, desdobrados em espíritos, somos levados a encontrar as almas afins e somos convidados a participarmos de reuniões, seminários, para fazer uma sintonia com o nosso propósito existencial. E sempre nessa sintonia. Então nós vamos perceber que Paulo teve essa importância muito grande em estar colaborando e desenvolver essa mensagem do cristianismo. O que hoje nós temos, devemos muito a ele, pela grande importância do seu papel para a humanidade. E quando, naquele momento em que ele, logo depois, quando o Pai o faz com que ele defina ou eu ou este Cristo, ele diz: Pai, o Senhor, um dia nós nos encontraremos. Jesus é agora. E nesse desdobramento, na segunda epístola aos Coríntios, ele então coloca, são um exemplo que Abigail deu para ele: amar, trabalhar, esperar e perdoar. Ela falou: ame, trabalhe, espere. Não é de esperar, de ficar esperando parado, é de esperança. Uma vez que você semeou, a colheita é inevitável. E o perdoar, que vem de perdonar e se oportunizar. Porque no caminho do bem, nós sempre vamos encontrar as situações, desafios, e muitas vezes não exitosas, em que nós tropeçamos. Então, haja o que houver no caminho do bem, que nós sempre busquemos nos acolher amorosamente. Então, a proposta que Saulo e Paulo nos deixa é justamente esta: jamais nos acovardar diante das propostas do bem. E, acima de tudo, nos acolhendo incondicionalmente e no trabalho, como sendo um alento, como sendo um espaço para que nós possamos aurir forças para nos auto-administrar amorosamente. E nós podemos dizer que ele teve um papel relevante na propagação do cristianismo? Sim, fundamental. Tanto é que Lucas, quando em Cesareia, ele é convidado por Paulo para que ele pudesse ir ao encontro de Maria e retirar desta fonte fidedigna todas as passagens e os momentos de Jesus. Então, quando Lucas busca fazer toda essa organização, além das anotações de Levi, que Saulo se apoiou, e Paulo, ele então teve esta visão reflexiva, sistêmica, consciencial do Evangelho de Jesus. E foi justamente isso que ele orientava Timóteo, Lucas e todos aqueles que gravitavam em torno da sua vida, nas cartas que ele emitia, que eram verdadeiras mensagens conscienciais, que Emmanuel descreve que estava sob a assessoria amorosa de Estevão e Abigail, em nome de Jesus. Então nós vamos perceber que Allan Kardec, também copiando de Jesus e desta visão de Paulo, nos ofertou também essa visão reflexiva, sistêmica, consciencial da doutrina espírita. Nós queremos agradecer a sua participação. Foi muito bom falar deste personagem tão ilustre, tão importante ao cristianismo. Nós é que agradecemos com muito carinho, Ivone. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Lembramos que este programa está disponível também no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.